Então, irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliano, tá? Eu sou cristão há aproximadamente 6 anos e surgiu algo no meu coração, sabe? Algo que me fez criar um interesse em gravar uma coisa que despertou dentro da minha mente em relação à frustração das mulheres hoje em dia. E, biblicamente falando, eu comecei a perceber algumas coisas, sabe? O motivo das mulheres serem frustradas hoje, o porquê uma parte das mulheres hoje são frustradas. E isso dentro do mundo, né, cristão, do mundo evangélico, isso tem se perpetuado. E é engraçado porque eu percebi que essas coisas, quando eu estava no mundão, eu percebi que isso era muito comum, né? As mulheres que descontavam muitas vezes as suas frustrações em pessoas, ou... É por isso que eu falo que nós temos que tomar muito cuidado como esposo, como marido, como homens de Deus, da maneira em que nós estamos... da maneira que nós estamos levando a nossa vida conjugal com a nossa esposa, sabe? Para nós não gerarmos uma pessoa ou uma mulher frustrada no futuro, entendeu? E por que eu vejo isso? Quando a gente lê o texto aqui na Bíblia, eu estou no meu trabalho aqui, quando a gente lê o texto lá na Bíblia, que está lá em Gênesis mesmo, né? Gênesis 12, diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então, assim, quando ele fala isso, literalmente é para esse homem sair daquela casa, sair daquela terra. Tanto que ele chama a casa dele de parentela. Entendeu? Então, os nossos pais hoje, eles não fazem parte da nossa, da família que Deus criou, que Deus quer que nós tenhamos daqui para frente. Eles são a nossa parentela. Então, assim, nós devemos, entendeu, a nossa vida hoje para nossa esposa. Tanto que está em Efésios 5:25, ele compara a nossa esposa à igreja, sabe? E essa comparação, ela tem que ser vivida, entendeu? Ali no texto diz que ele literalmente ele compara a esposa como a igreja. Nós temos que cuidar da nossa esposa como Cristo cuidou, como Cristo amou a igreja. E por que eu falo a relação da frustração com tudo isso? Porque hoje a gente consegue perceber que as nossas mães, muitas vezes, eu não estou generalizando, mas as nossas mães, muitas vezes, elas querem descontar essa frustração por não terem, sabe, um marido que dedicou as suas vidas a Deus e a elas, entendeu? Que não dava suas vidas por elas. Elas acabam descontando isso nos seus filhos, sabe? Elas acabam querendo essa atenção que o esposo deveria ter dado para ela quer cobrar essa atenção do filho. E muitas vezes o filho, ele vai querer retribuir essa dívida que ele tem com a mãe dele, porque para não querer ver a mãe dele infeliz, mas ele tem que entender que a culpa da frustração e da infelicidade daquele momento da mãe dele não é por conta dele, ele não tem culpa, foi por conta do pai dele que não foi um bom esposo para a mãe dele. E se o homem não souber dividir isso, ele vai causar um problema no casamento dele. Ele vai causar um problema no relacionamento com a esposa dele e, consequentemente, com a família, com os filhos, com todo mundo.
Por quê? Porque a mãe dele, ela vai cobrar desse filho algo que ela não teve do seu esposo. E muitas vezes o fato desse filho querer ele deve honra à mãe dele. Muitas vezes os esposos vão começar a deixar suas esposas de lado para começar a cuidar das suas mães. E com o tempo isso vai gerando, eu não estou falando que isso acontece em todas as famílias, eu estou falando que é muito comum, entendeu? É como se a mãe dele, é como se ele tivesse um casamento, não, é como se ele fosse o esposo, fosse substituir o esposo que a mãe dele não teve. Então o filho vai começar a levar a mãe dele para passear, vai começar a levar a mãe dele para os restaurantes, vai começar a levar a mãe dele para cá, para lá, a mãe dele vai começar a frequentar a casa dele, a mãe dele vai começar a ver as coisas que a esposa dele não faz, vai começar a apontar os erros da esposa dele. Ó, tua esposa, ela precisa ser melhor nisso, ser melhor naquilo, tua esposa não está limpando isso, tua esposa não está fazendo comida, tua esposa... Aí daqui a pouco eles começam a formar uma espécie de um complô contra a esposa dele, entendeu? E tudo que esse homem vai começar a fazer, a mãe dele vai começar a chancelar. Ela vai começar, realmente, meu filho, você... E daqui a pouco a esposa e a mãe já começam, a mãe desse homem, já começam a se degladiar entre elas começam a virar inimigas, entendeu? Por quê? Porque a mãe desse homem não entende que essa esposa, ela também vai passar pela mesma coisa que ela passou com o marido dela. Olha como é complicado, é um círculo vicioso que ele não se acaba. E isso tem que ser quebrado. Sabe, você tem que cuidar da tua mãe, você deve honra à tua mãe, você deve honra aos seus pais, mas o cuidado maior, entendeu, em relação ao amor, à dedicação, tem que ser a tua esposa. Para você não criar um problema futuro. Você vai estar aumentando o problema da tua mãe e vai estar destruindo o teu casamento. Você vai estar gerando dois problemas. Eu sempre costumo dizer que a gente tem que ter a nossa vida como se fossem caixinhas, né? Então você tem que ter a caixinha lá da tua mãe, da honra que você deve à sua mãe, e a caixinha da tua esposa, sabe? Você tem que saber dividir isso, o profissional, do marido, né? Do pai, do filho, do pai. Você tem que saber fazer isso. Senão daqui a pouco a sua esposa vai se tornar inimiga da sua mãe, se é que já não se tornou. Pode ser que chegue um ponto até, e eu sei porque eu já vi isso acontecer, da mãe começar a apontar os defeitos da esposa desse homem, que esse homem acaba confrontando a própria esposa dele nos erros dela, que vai chegar a um ponto que vai causar uma separação, vai causar um divórcio. Entendeu? Então, irmãos, a gente precisa ficar muito atento a essas coisas. Nós, como cristãos, que eu falo, sabe? Nós temos que ficar muito atento a essas coisas para a gente não causar um problema no nosso relacionamento conjugal. Sabe? A gente deve uma atenção para a nossa esposa, sabe? A gente tem que estar atento, a gente tem que estar esperto com as coisas que elas precisam, sabe? Dar atenção para elas, dar afeto, dar carinho, sabe? São todas essas coisas. Porque eu já vi casos de homens que acabaram fazendo alguma coisa errada, acabaram traindo suas esposas, sabe? Porque começaram a olhar os defeitos da esposa que a mãe dele apontava, e a mãe chegou e falou, realmente ela merecia. A mãe foi lá e ainda chancelou e causou um divórcio. E quando causa esse divórcio, o que acontece? Automaticamente esse homem, a maioria das vezes, ele volta a morar com a mãe. Um homem de 40 e poucos anos, 50 anos, 30 e poucos, eu não sei, ele volta a morar com a mãe. Quer dizer, daí a mãe não quer. Ela fala assim, mas você tem que voltar para casa, porque o cara começa a se tornar um estorvo dentro da casa da mãe dele.
Que pais que vai querer um filho de 40, 50 anos de idade voltando para suas casas novamente, sabe? Então, irmãos, biblicamente falando, sabe? Cuidem das suas esposas, cuidem das suas famílias, sabe? Saibam dividir o que é de cada um, tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos, um abraço.